Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: pouco tempo ainda e já não me vereis. E outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si: o que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo? E eu vou para junto do Pai? Diziam, pois, o que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo. Então disse-lhes: estais discutindo entre vós, por que eu disse, pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis? Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho. Perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Amados irmãos, este Evangelho é chamado o Evangelho da despedida de Jesus dos discípulos. Desse tempo em que ele entra no mistério da paixão, morte e ressurreição. Já estava chegando a hora. Então ele vai dizer: pouco tempo me vereis, mas um pouco de tempo me vereis de novo. Esse momento marcante da vida de Jesus e da nossa salvação, que é o tempo da sua paixão, morte e ressurreição, onde a dor vai surgir, porque parece que o Senhor foi vencido. Jesus morreu na cruz. Vocês imaginam os discípulos vendo toda a ação de Jesus, os milagres, as curas e os acontecimentos, e de repente Jesus é entregue, é morto, é crucificado e é enterrado. Parece que tudo cai por terra. Eles ficam tristes, eles choram, porque eles queriam Jesus triunfante, né? que de forma alguma experimentasse a fragilidade, experimentasse o sofrimento, experimentasse a morte. Como muitos de nós não queremos essas coisas. Mas o Senhor assim o fez. E quando Ele ressuscita e aparece aos discípulos, olha a alegria que acontece no coração deles. Uns ficam assim meio atordoados, achando que é um fantasma. Outro, se eu não pôr o dedo na mão das marcas, não vou acreditar. E tantos outros momentos significativos na vida daqueles homens, que viram o seu mestre crescer, viram o seu mestre ser entregue, morto e sepultado, agora ressuscitado, vivo para nunca mais morrer. Um pouco de tempo, mais um pouco de tempo. Nós vivemos dentro do tempo, mas nós não estamos escravizados do tempo. No tempo do cronos, né? Do cronológico, do tempo do relógio. Há tempos de alegria, há tempos de tristeza, há tempos de reconstrução, mas os tempos que parece que Deus desapareceu, não é que Ele desapareceu, Ele continua no nosso meio. Mas Deus permite estas coisas para que a nossa unidade com Ele, para que a nossa fé nele seja cada vez mais forte e edificada, firme, segura, que nada pode abalar. Quem de nós não viveu momentos tristes na vida?
E quem de nós não experimentou, depois de momentos tristes, momentos de grande alegria, de grande regozijo, de grande recomeço? A vida, às vezes, nos surpreende. E se nós não temos fé em Deus, nós entramos no desespero diante das dificuldades. Mas quando nós cremos nele, mesmo naqueles momentos em que nós achamos que Deus não está nem aí com o que está acontecendo, Ele está muito mais presente do que a gente possa imaginar. Essa certeza Jesus quer deixar no coração dos discípulos. Um pouco de tempo, não me vereis, mas um pouco de tempo me vereis de novo. Vós chorareis e lamentareis, mas a vossa alegria será completa. Os que sofrem por causa da sua fé, os que sofrem porque amam a Jesus, experimentarão grande alegria. É difícil às vezes entrar no nosso coração esse aspecto. Aceitar o sofrimento, aceitar a contrariedade, aceitar uma série de coisas, mas confiante naquele que é o ressuscitado, que é o Deus sempre presente, sempre no meio de nós, nunca nos abandonou. Agora ressuscitado, de forma ainda mais presente, Ele está no nosso meio. Ele está junto do Pai, sim. Ele subiu aos céus e recebeu de Deus a glória. A glória é esta que caiu sobre toda a igreja, sobre todos nós. Por isso que nós somos o povo que foi não só batizado nas águas do batismo, da imersão da fé, mas também fomos batizados nas águas do Espírito Santo, no fogo do Espírito Santo, para que nós vivermos no meio desse mundo como homens e mulheres que creem e que sabem que aquele em quem nós colocamos a nossa confiança é fiel e não nos abandona, ao contrário. Quando nós sabemos enfrentar as dificuldades e confiamos nele, e sabemos que Ele está acima de todas as coisas e que Ele caminha conosco, a alegria nossa será muito grande, porque Ele encherá o nosso coração de certeza e de paz. É isso que Jesus quer incutir no coração dos discípulos. Ele prepara eles para esse momento. Nada acontece conosco, sabe, de improviso. Deus sabe, Ele conhece e, portanto, Ele conduz. Por isso que a nossa fé não deve se minguar diante das dificuldades. Ao contrário, ela deve se fortalecer mais ainda. Há quem diga que Jesus não vai voltar. Ele prometeu que vai voltar no último dia, mas Ele caminha conosco até esse último dia em que Ele se manifestará a todo mundo. Ele está no meio de nós. Tanto que quando o Padre começa a oração, que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus não está no céu entretido com anjos e nem ocupado em outro lugar, mas Ele está no meio de nós. Ele caminha conosco. Então, de forma alguma, deixemos-nos desanimar diante das dificuldades, mas confiando em Deus, enfrentemos ela, passemos por ela e vamos experimentar a alegria que vem de todas as dificuldades que nós passamos. Por isso que um coração confiante, um coração que se entrega nas mãos de Deus, não é confundido, não é traído, não é enganado. Ao contrário, é preenchido, é fortalecido. A comunidade cristã, ela caminha em meio a estas dificuldades, essas contrariedades. Paulo, o grande evangelizador, está a evangelizar os judeus, povo escolhido de Deus. Pagãos eram aqueles que não pertenciam ao povo de Deus, é o que estava excluído, né? E Paulo está entre pagãos e judeus, mas o evangelho é anunciado aos judeus. Os judeus rejeitam o evangelho por uma série de circunstâncias que na cidade de Corinto estava acontecendo. Era uma comunidade onde se poderia contemplar, vou dizer assim, todos os tipos de pecados que possam existir na face da terra. Todos. É como o mundo onde nós vivemos. A gente vê de tudo acontecer. E ali em Corinto, que é uma cidade portuária, vinha gente de muitos lugares.
E a maioria da população de Corinto era romana, um pouco de grego também, tudo misturado. Mas foi uma das comunidades que mais deu trabalho para Paulo. Mas foi uma das comunidades que mais produziu fruto, que mais foi cheia de dons e que mais experimentaram Jesus. Por isso prosperaram como comunidade. Mas Paulo enfrenta dificuldades e ele não se desanima diante das dificuldades. Ele as enfrenta, se possível até move de lugar, como ele o fez. Eu vou sair do meio de vocês e vou para os pagãos. Foi para morar na casa de um pagão, convertido, adorador do Deus único, do Deus verdadeiro. É bonito encontrar essas expressões. A quem nós adoramos? Ao Deus único e verdadeiro. E não é só os que estão dentro da igreja que adoram o Deus único e verdadeiro. Há muitos que não estão aqui dentro, mas que adoram o Deus único e verdadeiro. E que é só questão de tempo para ter a luz de Cristo e poder pertencer a essa nova comunidade de fé. É uma questão de tempo. Tempo esse que Deus dá a nós e com muita paciência cuida de nós e espera ao seu tempo, ao nosso tempo, o fruto da nossa fé. Portanto, não desanimemos diante das dificuldades, não desanimemos diante das contrariedades. Ao contrário, busquemos fazer a vontade de Deus, busquemos realizar na nossa vida a sua palavra de salvação. O que significa isso? Viver o Evangelho. Viver o Evangelho é caminhar com Cristo, é obedecer a Deus, é viver os mandamentos, praticar as virtudes, vencer os vícios, ser homem bom, ser mulher boa, ser pessoa que realmente vale a pena existir na face da terra. Não ser um peso para ninguém, e nem para si mesmo, mas ser alguém que tem sentido, sabe de onde veio, sabe em que momento está vivendo e sabe para onde vai. Nós temos destino certo, é só nós caminharmos na direção dele. Nós temos quem nos ensina, Cristo Jesus. Ouçamos o que ele diz, aprendamos com ele, façamos a experiência desse encontro profundo com ele, deixemos-nos ser, cercados do seu amor, da sua misericórdia, curados os nossos corações, restaurados nossas vidas. Não há outro caminho, ele é o caminho. Não há outra verdade, ele é a verdade. Não há outro que possa dar vida a nós, ele dá vida, até para quem está morto. Ele traz de volta, ele ressuscita, se for preciso. Mas a maior vida que ele nos dá é aquela que dura para sempre. Não é aquela que termina, que acaba, que deteriora, mas é a vida para sempre. Ele não é um ser vivo. Jesus é um ser vivente, quer dizer, que é vivo para sempre, nunca morre. Essa é a nossa esperança. Uma vida que nunca se acaba. E é uma vida de plenitude, é uma vida de alegria. É esse o caminho que nós temos que fazer. Enquanto não nos desprendermos de nós mesmos, de nossas fragilidades, dos nossos pecados, e aprendermos a confiar plenamente nele e conduzir nossa vida, não experimentaremos nada dessas coisas. Mas quando nós decidimos por ele, entregamos tudo a ele e nos deixamos ser iluminados pela sua palavra, o nosso viver será um constante crescente na graça e no conhecimento de nosso Senhor. E nunca vamos nos sentir sós. Nunca vamos nos sentir abandonados, ao contrário, vamos nos sentir cuidados, mesmo que nós não vejamos, mesmo que nós não sintamos, mas nós temos a certeza de que ele cuida de nós. Assim é o nosso Deus, assim é o Pai das misericórdias, que cuida de cada um de nós com muito carinho, com muito amor, porque cada alma, cada coração é precioso para ele. Tanto que ele mandou Jesus para resgatar, a preço de uma vida, a nossa vida que estava perdida. Esse filho que estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. É essa a expressão que Deus usa para com cada alma, para com cada pessoa que volta o seu coração para ele. Que o Espírito Santo hoje renove em nós a fé,
Dê a nós a certeza, né, dessa presença de Jesus em nossas vidas. E jamais desanimemos. Ao contrário, vamos viver cada dia enfrentando o que temos de enfrentar, mas com confiança e esperança, sem medo, para que a nossa alegria seja completa a cada manhã que surgir em nossa vida. A Ele, Deus, seja dada a honra e a glória por todos os séculos dos séculos. Amém.